Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que as bênçãos e as misericórdias do Senhor estejam sobre a vida, sobre o lar de cada um de vocês. E é com muita alegria que estamos aqui nesta hora para bendizer e exaltar o nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus. Estamos aqui com minha esposa, a irmã Osana Aragão. Graça e paz, meus amados. E é com muita alegria que mais uma vez abrimos o nosso lar, a porta da nossa casa, para compartilhar com vocês os louvores que estaremos entoando ao Senhor nesta hora. Vamos orar? Maravilhoso Deus, te louvamos e te bendizemos, porque cremos que Tu és fiel e justo. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos ama e cremos neste amor, Senhor. Obrigado por Tua paz, obrigado por Tua misericórdia. Que cada pessoa que esteja, ó Deus, compartilhando conosco desse vídeo, desse culto, ó Pai, que as Tuas bênçãos estejam de forma grandiosa sobre a vida de cada um deles. É o que te peço nesta hora e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Também queremos compartilhar a palavra do Senhor com vocês, que está na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo de número 3, a partir do versículo 4, que diz assim: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha que palavra maravilhosa. Quando Jesus ele se manifesta através da graça, dessa graça tão maravilhosa, dessa graça tão salvadora, foi por amor a cada um de nós. Foi por amor a mim, foi por amor a você, foi por amor a nós. E é a esse Jesus que nós queremos adorar. É a este Jesus que te convido nesta hora para que você venha exaltar ao nome santo dele. Amém? Vamos louvar nesta hora? Vem com muita alegria porque queremos exaltar o nome santo do Senhor. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão, contudo, me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Oh, Deus,
escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui a mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui a mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Pois ainda louvarei, eu te louvarei, Senhor. Aleluia! Você sabia que os sonhos de Deus são maiores que os meus, são maiores que os teus, são maiores que os nossos sonhos, na verdade? E eu creio piamente nisso, nessa verdade, nessa palavra, porque Deus tem algo muito melhor para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas, porque Ele é Deus. Então, eu te convido com muita alegria, vamos adorar o Senhor com essa canção tão linda que fala aos nossos corações e projeta o grande amor de Deus para as nossas vidas. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso ter nas tuas promessas pra curtir no ar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me consolar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, o dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Na minha promessa volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus,
acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Oh, glória a Deus! Nós adoramos a um Deus que cuida das nossas vidas no deserto, cuida das nossas vidas na bonança, cuida das nossas vidas na falta. Ou seja, um Deus que não nos deixa sozinhos. Nem uma hora, nem um segundo, nem um minuto, nem um milésimo Ele nos deixa sozinhos. Então vamos adorar a Ele, que é digno de todo louvor e toda adoração, com muita alegria. Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto e não havia doente, maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é este que está por perto, oh, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse, oh, que está por perto, oh, que fez o seu projeto no deserto? Oh, 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 oh. Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto e não havia doente, maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam,
As roupas nunca envelheciam, sapatos não terminaram pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Esse é o Deus que nós servimos. Fique agora com a palavra do Senhor, com o nosso pastor Adson, nosso pastor presidente. Que Deus fale poderosamente ao seu coração. Um beijão no coração de cada um de vocês. A todos o meu cordial boa noite. Que a bendita e eterna graça do Senhor seja com cada coração, com cada família que nos acompanha pelo Facebook, YouTube, Instagram, nessa noite de louvor e adoração ao nosso Deus. Pela segunda vez, aqui estamos, reunidos pelas redes sociais, nos encontrando para darmos ao Senhor a adoração e o louvor que a Ele devemos. Eu quero lhe cumprimentar, eu quero virtualmente lhe abraçar e desejar que nesta noite Deus fale mais uma vez profundamente ao seu coração. Nós já adoramos ao Senhor, já louvamos ao Senhor. Nunca é demais lembrar que você, membro da primeira Igreja Batista de Porto Seguro, portanto, responsável pelo sustento desta obra, que você continue sendo fiel ao Senhor na entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Fazendo isso por meio de transferência bancária ou depósito bancário, na conta que aparece aqui em seu vídeo, ou aos domingos, das 11 até o meio-dia, enquanto esta pandemia continuar, enquanto tivermos que nos submeter a um decreto municipal de isolamento, de afastamento social, você poderá fazê-lo indo ao templo aos domingos entre as 11 da manhã e ao meio-dia, levando então o seu dízimo e a sua oferta. Eu quero convidar você nessa noite a ouvir a voz que vem de um túmulo, a voz que ecoa de um túmulo. Geralmente associamos esta imagem do túmulo ao silêncio sepulcral, próprio de qualquer túmulo. Geralmente são os lugares mais silenciosos que existem, são os cemitérios. Ninguém vai ao cemitério, visita uma sepultura qualquer para ouvir qualquer coisa que seja, qualquer som que seja. O que se espera é que encontremos lá o silêncio necessário para, quem sabe, nos encontrarmos com a nossa própria dor, com a nossa saudade daquela pessoa que partiu. Embora não seja essa uma prática nossa, de visitarmos túmulos, de irmos ao cemitério, mas o fato é que quando lembramos de um túmulo, de um cemitério, a imagem que vem à nossa mente é de um lugar absolutamente silencioso. Mas nessa noite eu quero falar de um túmulo diferente, de um túmulo do qual ecoou uma voz, uma mensagem que tem ultrapassado os séculos e os milênios, tem chegado a nós e ao mundo inteiro. Refiro-me ao túmulo de Jesus, ao túmulo aonde o corpo de Cristo foi sepultado, ainda que tendo sido por apenas 3 dias e algumas poucas horas, tendo sido emprestado. E não poderia ser diferente. Para ele que só passaria ali algumas horas, alguns poucos dias, para que tamanho investimento? Qualquer túmulo emprestado serviria. Mas desse túmulo
emprestado, aonde ele passou 3 dias e algumas horas. E depois ressuscitou. Há uma voz que de lá tem ecoado, de Jerusalém para o mundo inteiro. E é sobre isso que queremos falar com você nessa noite. A voz que vem de um túmulo. Abra, por favor, a sua Bíblia. No Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16. Leremos então a narrativa da ressurreição de Jesus, a partir do verso 1 ao verso de número 8. Acesse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, compartilhe essa leitura com as pessoas que estão com você nessa noite, em sua casa. Assim nos diz a palavra do Senhor. E passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta da sepultura? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e ela era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantados. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Vamos orar. Maravilhoso Deus, queremos nessa noite ouvir esta voz celestial que tem ecoado do túmulo vazio em Jerusalém, aonde o corpo do teu filho foi sepultado, foi colocado por alguns poucos dias, por algumas poucas horas. Essa voz que tem ecoado através dos tempos e tem chegado ao mundo inteiro, tem chegado a cada um de nós. Que ela seja ouvida, que ela seja ouvida por cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vocês buscam aquele que vive dentre os mortos. Ele não está aqui, ressuscitou. Foram com essas palavras que se iniciou aquele domingo que se tornaria histórico. Aquele domingo que entraria para a história e seria um divisor de águas na história da humanidade. Aquele grande domingo que a partir daquele momento seria reconhecido por todas as igrejas neotestamentárias, por todos os cristãos do primeiro século até o dia de hoje, como o dia do Senhor. Sim, de lá para cá tem sido assim que nós, cristãos evangélicos, muito especialmente, temos reconhecido este primeiro dia da semana, dia da ressurreição, dia do Senhor. Para a igreja da nova aliança, o domingo se tornaria um dia especial, um dia de louvor, de adoração, de serviço àquele que vive, um dia de ensino do Evangelho, dedicação dos nossos bens, talentos, dízimos e ofertas, como bem nos mostra o exemplo dos cristãos neotestamentários, da igreja neotestamentária, dos cristãos do primeiro século, além do hábito saudável de nos reunirmos de casa em casa para testemunhar de Cristo. Que ele ressuscitou em um domingo, não há qualquer sombra de dúvida a esse respeito. O relato bíblico da ressurreição, feita por Marcos e confirmada por outros evangelistas, demonstra perfeitamente e claramente esta verdade. Versículo 1, lemos: e passado o sábado. E no versículo 2, e no primeiro dia da semana, portanto, no domingo, foram ao sepulcro.
Assim sendo, meus queridos amigos, queridos irmãos, estimadas famílias que nos ouvem, hoje é domingo. E sendo domingo, para nós, a Igreja de Cristo, é o dia da ressurreição, dia de alegria, dia de celebração. Não que nós não adoremos ao Cristo vivo, não celebremos a ressurreição de Cristo, não invoquemos, não sirvamos em outros dias, mas esse especialmente por tradição neotestamentária, nós costumamos reservar todo o tempo possível, descansando das nossas obras seculares, dos nossos feitos, dos nossos labores, das nossas atividades laboriais, e nos dedicando por inteiro e por completo à adoração ao Senhor que vive. O Senhor que vive e está entre nós e reina no meio do seu povo. Solenemente, é assim que nós fazemos. É uma pena que neste tempo de isolamento social não temos podido nos reunir no templo, mas como templo do Deus vivo, este tabernáculo de carne, este lugar em que Deus decidiu habitar através do seu Espírito, morada do Espírito Santo, em nossas casas, com os nossos pequenos rebanhos, com o nosso oikos, com a nossa família, não temos deixado de adorar ao Senhor. Nós, por exemplo, Primeira Igreja Batista de Porto Seguro, começamos muito cedo, às 9 horas, já com a escola bíblica dominical online, em seguida transmitindo o culto de adoração e pregação da palavra de Deus, e agora mais uma vez, juntos, adorando e exaltando ao Senhor que vive, pelas redes sociais, já que não podemos fazê-lo pessoalmente. Por quê? Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, a sua vida, a nossa vida está nas mãos do nosso Jesus, que vivo está. Embora tenham sido muitas as tentativas ao longo da história para fazer calar a voz do túmulo vazio, para fazer parar a mensagem da ressurreição, levantando dúvidas concernentes à veracidade da ressurreição de Cristo, a veracidade das Sagradas Escrituras em seus relatos sobre a ressurreição de Cristo. Essa voz tem ecoado, essa voz não tem se calado, e ela tem, através da pregação dos evangelhos, das boas novas de salvação, ela tem ecoado nos 4 cantos da terra, e tem chegado a milhares de pessoas que têm crido nesta mensagem no mundo inteiro. Nas primeiras horas daquele domingo, logo depois da ressurreição de Jesus confirmada àquelas mulheres e aos seus discípulos, surge então a primeira tentativa de se fazer calar a voz que viria do túmulo. A tentativa que seria historicamente conhecida como a teoria da conspiração. Os guardas do túmulo seriam subornados pelas autoridades da época para disseminar a notícia de que Jesus não havia ressuscitado. Antes, seus discípulos, à madrugada, à noite, teriam ido ao túmulo e roubado o corpo de Jesus. E assim, espalhar a notícia de que ele havia ressuscitado. Séculos mais tarde, em vários campos da ciência, tanto da filosofia quanto da teologia, novas tentativas de se negar a veracidade das Escrituras concernentes ao fato da ressurreição de Cristo começariam a surgir e a se espalhar pelo mundo inteiro, em forma de teses até de doutorado, mestrado, pós-graduação, títulos de livros, enfim, a tentativa de negar o fato de que ele ressuscitou, na tentativa de fazer calar a voz do túmulo vazio, como se isso fosse possível, como se a voz do túmulo vazio tivesse sido a voz de um humano qualquer, de um ser humano qualquer, passivo de errar, sujeito a se enganar, ao auto-engano. Podemos citar, por exemplo, teólogos, como o teólogo alemão Karl Bultmann, lá no século 70, já teria defendido a tese de que a ressurreição de Jesus era uma história contada por seus discípulos, montada e contada e recontada
para dar forças à pregação da igreja que estava nascendo. Também poderíamos citar David Strauss, teólogo e exegeta, também alemão, tão cético quanto Bultmann, que chegou a afirmar que Jesus não morreu de fato, mas foi adormecido mediante o uso de especiarias, logo não poderia ter ressuscitado. Ainda um outro nome que perpassa a história do ceticismo, o Klein, incrédulo inglês, que embora tivesse admitido em suas teses que Cristo de fato havia sido morto, ele apareceu aos discípulos em espírito, e não através de um corpo redivivo, como os discípulos assim teriam testemunhado. Ainda um grande filósofo, Renan Descartes, filósofo francês, que defendeu a tese de que os discípulos, na verdade, foram vítimas de uma alucinação, contrariando assim, ou tentando contrariar assim, as verdades que para nós são inegáveis das Sagradas Escrituras, tentando combater o testemunho das Escrituras Sagradas, que para nós que cremos nelas como a revelação que Deus dá de si mesmo ao homem, como a palavra inerrante, infalível, inspirada por Deus, não apenas contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. Nós que cremos nisso, nós que acreditamos nisso, não precisamos de nenhuma tese de doutorado, nenhuma defesa teológica para finalmente nos convencermos, porque por essa verdade já fomos convencidos desde o dia que cremos. E a Bíblia, ela é clara, e os testemunhos que lemos em suas páginas nos são suficientes para acreditar de que ele realmente ressuscitou. As provas internas da Bíblia são suficientes, e nós não precisamos de quaisquer outras provas, de qualquer campo científico, de qualquer nome de filósofo ou teólogo ou cientista que fosse, para podermos crer na ressurreição de Jesus. Sim, ele ressuscitou porque o seu corpo jamais foi encontrado. Ele ressuscitou porque os discípulos o viram, e seria impossível que mais de 500 pessoas tivessem uma mesma alucinação ao mesmo tempo. Ele ressuscitou em um corpo transformado, porque é impossível que um espírito tenha carne e ossos, como ele se apresenta e se apresentou aos seus discípulos. De fato, ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, ele vive, e porque ele vive, a voz que vem do túmulo vazio, a voz que vem de um túmulo lá em Jerusalém, ainda hoje visitado por muitos, eu nunca estive em Jerusalém, mas posso assegurar, mediante o testemunho de uma pessoa muito querida, que hoje está com o Senhor, e que foi a Jerusalém dezenas de vezes, lá está o túmulo aonde Jesus foi sepultado por 3 dias e 3 noites. Mas lá também está um vazio completo, e em letras garrafais, segundo o testemunho desta pessoa de minha confiança, que estando lá foi testemunha auditiva e visual, de que lá, escrito em letras garrafais, está a grande mensagem: ele não está aqui, ressuscitou. E porque ele vive, a voz que vem de um túmulo, precisamente do seu túmulo, de um túmulo que está vazio, anuncia 3 verdades que nós precisamos compreender e saber, que o mundo precisa compreender e saber. E a primeira verdade que podemos ouvir da voz que vem de um túmulo de Jerusalém para o mundo inteiro é a verdade de que o Senhor que vive é um Senhor que merece ser adorado, merece ser venerado. É o que vai nos mostrar nos versos de 1 a 4. As mulheres que vão ao sepulcro vão cumprir um ritual corriqueiro para a sua gente, para o seu povo, para a sua cultura. Nas primeiras horas da manhã, daquela memorável manhã de domingo, que entraria para a história, e repito, marcaria indelevelmente a história e dividiria a história em 2 partes e jamais seria esquecido,
elas vão cobrir o ato da morte com o uso de especiarias, ervas aromáticas usadas por tradição pelo seu povo, pelos judeus, para perfumar o corpo dos seus falecidos e ao mesmo tempo estar ali manifestando o seu último tributo, a sua última honra. Cada povo tem uma cultura. Alguns fazem o embalsamento dos corpos, como os egípcios e outros povos antigos. Outros cremam os corpos dos seus falecidos. No caso dos judeus, não embalsamavam, não cremavam, mas eles faziam uma espécie de honraria, ungindo esses corpos com especiarias e ungüentos perfumados. Elas estavam ali para render o seu último tributo àquele que elas tinham adorado em vida, aquele que elas criam como Deus, que havia sido adorado em vida e mereceria ser adorado em morte e eternamente. Amém. Não podendo fazer isso no dia da sua morte, por causa da preparação para o sábado, o dia do descanso dos judeus, elas então precisam esperar até o domingo, e nas primeiras horas do dia, antes do sol nascer, elas já vão ao túmulo para poder prestar a sua honraria e a sua homenagem. Elas que haviam hospedado a Cristo e os seus amigos e discípulos durante toda a sua vida, elas que haviam servido ao Senhor e adorado ao Senhor com seus bens, suas posses, suas provisões, agora mais uma vez estariam ali para venerá-lo, mesmo morto, porque ele era o Senhor da vida, o Senhor da morte, o Senhor da eternidade, e elas desde muito cedo tinham aprendido a adorar a Ele para sempre. Ele seria o objeto da sua adoração. Mas lá chegando foram surpreendidas. Ah, queridos, e nós temos adorado aquele que vive? Ele é digno, Ele é merecedor da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa veneração, independente das circunstâncias. Eu sei que os momentos que estamos passando são momentos difíceis, e que talvez a dor, a aflição tenha calado a voz de muitos que um dia o adoraram. Se esse tem sido o seu caso, não permita que a dor cale os seus lábios, não permita que a aflição deste tempo presente, deste mundo presente, cale a sua voz. Adore-o, louve-o, exalte-o, porque Ele vive eternamente. Ele ressuscitou, está vivo nos céus, de onde ouve as nossas orações e recebe o louvor do seu povo, por isso digno de ser adorado em vida, na vida e na morte. Para nós, como disse o apóstolo Paulo, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Como nos exorta o hino que cantamos em nossos cultos: se está triste, louve; se está alegre, louve; se está sofrendo, louve. Sim, se você tem fôlego, louve, que o seu louvor invade o céu, porque o Senhor que vive, Ele é digno de ser adorado e venerado. E isso é muito bem demonstrado por essas mulheres que não medem esforços para ir adorá-lo, ainda que em um túmulo. E eu e você, somos adoradores? Temos adorado ao Senhor que vive? A voz que vem de um túmulo nos desafia a adorarmos a Ele, independente das circunstâncias, adorarmos a Ele em vida, para que na eternidade continuemos a adorá-lo em espírito e em verdade. Mas a segunda verdade que vem da voz que ecoa do túmulo vazio é a verdade de que o Senhor que vive é aquele que venceu a morte por mim e por você. Não apenas para ser adorado por seu povo, não apenas porque era digno de ser adorado, mas porque Ele estaria ali morrendo a nossa morte, sepultando os nossos pecados, as nossas fraquezas, tudo aquilo que Ele já havia vencido na cruz, e estaria agora através da sua morte sepultando, para que nós pudéssemos viver, e viver livres, viver libertos do jugo e da escravidão do pecado. Ah, quando elas chegam, versos 5 e 6, elas encontram a pedra removida. Também encontram um ser diferente, um ser angelical, um ser do outro mundo, um ser celestial, de vestes brancas. E é dele, de seus lábios, que elas vão ouvir em primeira mão a mensagem, a voz que ecoa do túmulo vazio, dizendo:
Ele não está aqui, ressuscitou. A mensagem veio do céu, a confirmação tinha vindo do céu e não da terra. Por isso não teria como haver qualquer equívoco ou sombra de dúvida ou contestação. Ele não está aqui, ressuscitou. A mensagem, a notícia, não estaria vindo de uma mídia duvidosa, de uma mídia corrompida, de uma mídia conspiradora, nem de um jornalismo parcial e partidário. Não, o jornalista, o intérprete seria um anjo, um ser do céu, um ser celestial. Como duvidar? Não era conspiração, não seria também a alucinação, como tentariam mais tarde confirmar as autoridades da época. E, por conseguinte, céticos, teólogos e filósofos incrédulos no mundo inteiro. Não seria nem sonho nem visão, seria realidade. Seria a primeira e a última vez que aquele túmulo seria visitado. Visitá-lo mais para quê? Visitá-lo por quê? Se nós que cremos que os nossos irmãos, familiares ou amigos que dormem em Cristo um dia ressuscitarão, e por isso não temos o costume, o hábito de visitar cemitérios, de visitar túmulos, para prestarmos qualquer tipo de reverência a esses, porque nós entendemos que eles não estão ali, estão apenas os restos mortais, e por um período determinado de tempo, até que soe a última trombeta, e ao som da voz daquele que vive, a terra tenha que devolver esses corpos, o mar, o fogo, tenham que devolver esses corpos, e eles serão então transformados em corpos gloriosos, que a sepultura não é o nosso fim, que a morte física não é o nosso fim, e que é morrendo que se vive para a vida eterna, e por isso não encontramos nenhuma razão, embora respeitemos as culturas e as igrejas e religiões que pregam isso, incentivam seus fiéis a isso. Nós não incentivamos os nossos e nem cremos que seja necessário. Só vamos ao cemitério no dia que vamos sepultar o nosso ente querido, ou se eventualmente tivermos que ir lá para resolver algum problema relacionado à tumba, ao sepulcro, ao aspecto físico, mas não para venerar, não para rezar, orar, não para chorar, prantear ou prestar qualquer tributo, porque eles já não nos pertencem, pertencem ao Senhor. E cremos que um dia ressuscitarão e nós nos encontraremos com eles. Imagine então que necessidade mais qualquer discípulo ou cristão verdadeiro teria para voltar àquele túmulo. Hoje muitos vão lá por curiosidade, muitos vão lá apenas para fazer um turismo histórico, cultural, mas acredito eu que os verdadeiros cristãos creem nas Sagradas Escrituras e esperam a Cristo não para esta vida, mas para a eternidade, compreendem perfeitamente que não há nenhum sentido ir lá para adorar, para venerar, para fazer orações. Por quê? Porque o túmulo está vazio desde então. Então esse túmulo jamais voltaria a ser visitado. E para quê e por quê? Sim, os grandes líderes, filósofos, políticos, reis, governantes, princesas, estadistas, príncipes, duvidaram e até duvidariam dele, da sua ressurreição. Seus túmulos poderiam e até podem ser visitados, e são visitados por quê? Porque lá estão realmente seus restos mortais, embora não tenha qualquer sentido esse tipo de prática, mas o dele não. A esse túmulo não precisaríamos jamais visitar. Seriam as primeiras e últimas visitas. Sabe por quê? Daquelas mulheres, dos discípulos? Porque ele não está lá. Ele jamais estaria lá, jamais seria encontrado qualquer vestígio do seu corpo, enquanto nos túmulos de todos os nomes de vultos da história, de homens e mulheres importantes, fundadores até de grandes religiões, encontram-se sepultados em suas tumbas, em letras garrafais, escrito: aqui jaz de seus restos mortais, a data do nascimento, a data do falecimento, lá onde ele foi sepultado. Se muito está escrito, ele não está aqui,
ressuscitou, aleluia, venceu a morte, venceu a nossa morte. Por isso é que nós, não cristãos genuínos, não adoramos a morte, não adoramos um corpo sem vida, não adoramos, não celebramos a morte, não adoramos o morto, nós adoramos aquele que vive e reina para todo sempre, não cultuamos um cadáver, celebramos a vida. E porque Ele vive, podemos crer no amanhã e ter a certeza que um dia também ressuscitaremos em corpos semelhantes ao dele. E se cumprirá então a palavra de que a morte foi vencida. Paulo escreve isso. Paulo pergunta: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Como alguém teria dito, a morte, a nossa morte, a minha morte e a sua morte, fruto do pecado, porque a Bíblia fala que porque todos pecaram, estão separados da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Através do pecado, a morte entrou no mundo. Por causa do pecado de um só homem, a morte entrou no mundo e passou a todos os homens. Todos pecaram, por isso todos um dia terão que morrer fisicamente. Mas aqueles que creem que Cristo vive e esperam em Cristo para a eternidade, não morrerão a segunda morte, não morrerão eternamente. E mesmo essa morte física será vencida. Como alguém teria dito, a nossa morte morreu na morte de Cristo. Tanto a morte física quanto a morte espiritual. Ele venceu por nós. E a morte que hoje, para nós que estamos vivos, será o último inimigo a ser vencido e o mais temido. Porque não há nada que a humanidade mais tema que a morte. Mesmo os salvos, tendo toda a esperança da vida eterna, conscientemente não querem morrer. Alguns até se apavoram quando falam da morte. Não convivem muito bem com a ideia da morte. E até é compreensível, porque a morte, ela é ingrata no sentido das perdas, dos laços que são rompidos. A vida que nós conhecemos é essa. E por mais que tenhamos um vislumbre da eternidade, mas tudo que nós temos é isso aqui. Então o que nos prende aqui são os laços afetivos, é a família que aprendemos a amar, os filhos que geramos, queremos ver crescer, as coisas que construímos. Isso tem um peso e muitas vezes uma representação emocional e afetiva muito grande. Nós também não fomos criados para morrer. Deus não criou o homem para morrer. A morte entrou no mundo por um acidente, infelizmente, por um erro de percurso, por um erro de alvo, por um pecado cometido pelos nossos primeiros pais. Por isso não convivemos bem com a ideia da morte, mas podemos estar confortados em saber que a morte morreu na morte de Cristo. E que o justo não morre, o salvo não morre, passará da morte para a vida. E que em breve estaremos com o Senhor. O Senhor que vive. O Senhor que venceu a morte por mim e por você. Do túmulo ecoa uma voz para o mundo inteiro dizendo: Ele morreu para que nós não morrêssemos eternamente. Ele morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. Em terceiro e último lugar, a voz que vem do túmulo anuncia ao mundo inteiro, de Jerusalém para o mundo inteiro, que o Senhor que vive precisa de anunciadores. Precisa ser anunciado, mesmo em tempos de isolamento, mesmo em tempos de separação física, a tempo e fora de tempo, Ele merece ser anunciado. Primeiro, o Senhor que vive é digno de ser adorado e venerado por mim e por você. Que nós o adoremos e o veneremos em vida, para que na eternidade possamos adorá-lo face a face. Aqueles que não derem a Ele o louvor aqui, não terão a oportunidade de dar a Ele o louvor na eternidade. O Senhor que vive venceu a nossa morte. A nossa morte morreu na morte de Cristo. Por isso não tememos a morte e sabemos do nosso destino eterno. E o Senhor que vive necessita e precisa ser anunciado. Versos 7 a 8. As mesmas mulheres, as quais o anjo diz: Ele não está aqui, ressuscitou. A essas Ele dá a missão de que anunciem aos discípulos a mesma mensagem do túmulo vazio. Seja um eco da voz que acabaram de ouvir, de que Ele havia ressuscitado.
nesses dias difíceis, atípicos, de isolamento, um tempo em que nós não podemos pregar do púlpito, pregar nas praças, anunciar de casa em casa a mensagem do Evangelho, de que Ele vive, essa mensagem de fé, esperança e salvação, que ecoa, que é ouvida do túmulo que está vazio, de Jerusalém para o mundo inteiro, nunca se tornou tão necessária. E ao mesmo tempo, estamos diante de um mundo que talvez nunca esteve tão aberto quanto agora, tão carente quanto agora, tão sensível quanto agora a essa mensagem, a essa voz. Por isso, mesmo isolados, não podendo nos encontrar fisicamente, nós, igreja, nós que cremos na voz que vem do túmulo, nós que fomos salvos por essa voz, nós que cremos no Senhor que vive, o adoramos, o veneramos e cremos que Ele morreu a nossa morte e temos a garantia da vida eterna, precisamos anunciar àqueles que estão morrendo de medo, morrendo de pavor, morrendo de pânico, aqueles que estão desconsolados diante da morte de seus entes queridos, cometidos pela Covid-19. Precisamos levar ao mundo essa mensagem e, como pastor, abusemos da mídia, abusemos das redes sociais. Glória a Deus que a Covid-19 chegou num contexto de um mundo globalizado, que é um clique, você pode falar para o mundo inteiro o que você quer que o mundo inteiro ouça. Quantos seguidores temos no Facebook, no Instagram? Quantos contatos temos no WhatsApp? Quantos e-mails temos de pessoas? Contatos temos. E por que não falamos? Por que não anunciamos? Gastamos tanto tempo veiculando mensagens que para nada edificam, divulgando fake news, mensagens que só trazem dor aos corações. Só falamos da Covid-19, só falamos dos números dos que morreram, dos que estão para morrer, agora da crise política, infelizmente. Se não bastasse a crise na saúde, na economia, agora a crise política. E a gente fica só trocando mensagens com esse conteúdo que não trazem esperança, não trazem vida, não são nem um pouco animadoras. Não vamos ser cegos e não vamos deixar de admitir a realidade que estamos vivendo e até acompanhar os acontecimentos e eventualmente conversarmos sobre eles também. Contudo, não gastemos todo o nosso tempo nisso, vamos gastar mais tempo anunciando, porque Ele merece e espera ser anunciado em tempos de crise, em tempos de desilusão, em tempos de enfrentamento, em tempos de tantos medos, em tempos tão difíceis. Precisamos anunciar aquele que morreu, ressuscitou, vivo está e salvará a todos que puderem crer nele, que se apegarem a Ele. Queridos, a primeira voz que ecoou do túmulo foi a voz de um anjo. Primeiro a voz de um anjo. Depois essa voz ecoou através da voz das mulheres. As mulheres foram então a segunda voz ouvida do túmulo para os discípulos. Depois os discípulos seriam o eco dessa voz para o mundo inteiro. E hoje, esta voz, ou este eco, sou eu e é você. É a igreja do atual momento, é a igreja desse tempo odierno, mundo contemporâneo, ameaçado, sofrido, desesperado. É uma voz milenar, é um eco milenar, uma voz ouvida primeiramente em Jerusalém, e que de lá se expande, chega ao mundo inteiro. Hoje somos milhares e milhares de pessoas, de cristãos evangélicos no mundo inteiro, que adoram o Cristo vivo, que pregam e anunciam o Cristo vivo, que adoram a vida e não cultuam a morte, que creem na ressurreição do último dia. Portanto, somos a esperança para o mundo. Somos a voz do túmulo vazio para o mundo perdido dos nossos dias. Temos falado tanta coisa, anunciado tanta coisa desnecessária, e não temos sido a voz que vem do túmulo, o eco da voz que vem do túmulo, que é a voz mais urgente a ser ouvida. Essa é a voz, esse é o eco milenar que vem do túmulo vazio de Jerusalém. O Senhor vive, o Senhor vive, o Senhor vive, aleluia, o Senhor vive, porque Ele vive. Podemos crer no amanhã,
Porque Ele vive, Ele merece ser adorado e venerado, que o mundo ouça e se convença disso. Porque Ele vive, Ele venceu a nossa morte. Por isso, não precisamos morrer duas vezes. Aquele que crê em Cristo jamais morrerá. Passará da morte para a vida, mas como ouvirão se não há quem pregue? Em tempos difíceis. O Senhor que vive é o Senhor que merece ser anunciado por mim e por você. Por isso a mensagem desta noite, a mensagem do túmulo vazio, a voz que vem do túmulo, ecoa através das redes sociais, deste canal, a todos que puderem ouvir, dizendo: adore a Cristo, creia em Cristo e anuncie Cristo. Ele vivo está. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado por essa mensagem de esperança. Obrigado por esta voz que os conspiradores do primeiro século não conseguiram calar. Mesmo sob forte ameaça de morte, os discípulos, aquelas mulheres, continuaram sendo eco daquela voz primeiramente ouvida lá de dentro do túmulo vazio, por um anjo que anunciou: Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam o lugar onde colocaram, está vazio, aleluia. Mesmo, Deus, todos os teólogos e filósofos, cientistas que tentaram negar, que tentaram convencer o mundo do contrário, ao mundo inteiro chegou essa voz, ao mundo inteiro chegou este eco dizendo: Ele vive, Ele vive, Ele vive. E por isso Ele está sendo adorado em todas as línguas, povos, tribos e nações. Países onde o Evangelho ainda não tinha chegado, chegou. E vidas, mesmo sob ameaça de morte e perseguição, estão anunciando a Ele, adorando a Ele. Senhor, que esta voz seja ouvida nessa noite, essa voz de fé e esperança seja ouvida por todos, e aqueles que ouvirem esta voz possam decidir adorar, louvar, venerar, exaltar, mas também, Senhor, acreditar na vitória final, na ressurreição do último dia, no triunfo da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas, do bem sobre o mal, que a vitória final será do povo de Deus e do seu povo, da sua igreja, que a vitória final será dos filhos de Deus, e que, ó Senhor, todos que estão ouvindo essa voz possam decidir anunciar, ser eco dessa voz, nos lares, pelas mídias sociais, pelas redes sociais, pelos canais à nossa disposição, para que mais e mais pessoas ouçam a voz que vem do túmulo e sejam salvas, confortadas, em nome de Jesus. Amém. Uma feliz semana para você. Que a bênção de Deus seja contigo e com a tua família.